O futuro do Bitcoin para 2026, olha, está dividindo opiniões de uma forma impressionante. De um lado, tem gente falando em alta histórica, do outro, uma queda bem forte. Hoje, a gente vai entender o porquê dessa briga de gigantes. Pois é, o mercado de Bitcoin parece estar numa encruzilhada. Depois de um começo de ano bem agitado, a grande pergunta na cabeça de todo mundo é essa. A gente vai ver o Bitcoin bater 150 mil dólares ou despencar para 35 mil dólares? Vamos mergulhar nesses dois cenários. Para entender essa divisão, a gente precisa olhar para o passado recente. Aconteceu uma queda de 40% desde o pico de 126 mil dólares lá em outubro de 2025. E foi essa queda que, basicamente, jogou lenha na fogueira e criou essas duas visões de mundo completamente opostas sobre o futuro. É aqui que o jogo fica interessante. A gente tem uma verdadeira batalha de narrativas. De um lado, os otimistas, do outro, os pessimistas. E o resultado disso pode definir o rumo do mercado. Então, de um lado, a gente tem o pessoal mais otimista, que olha para o dinheiro institucional entrando e vê uma nova era de crescimento. Já do outro lado, os mais pessimistas olham para os gráficos e dizem: "Ih, essa história a gente já conhece." Vamos começar entendendo o lado otimista, o que sustenta a ideia de uma alta gigantesca. Bom, vamos lá. A tese otimista, a que aposta nos 150 mil dólares, a ideia aqui é que apesar do sobe e desce do dia a dia, o que importa mesmo são as mudanças profundas que estão acontecendo na base do mercado. Essa frase aqui da Epoch Ventures resume perfeitamente o pensamento. Eles estão dizendo, basicamente, que o Bitcoin vai chegar em pelo menos 150 mil dólares. E o motivo é a entrada de grana de grandes instituições e o fato de que ele está começando a andar com as próprias pernas, sem depender tanto do mercado de ações. Para eles, o jogo mudou. As regras antigas não valem mais. E o que sustenta esse otimismo todo? São basicamente 4 pontos principais. Primeiro, uma adoção institucional que nunca se viu antes. Segundo, a ideia do Bitcoin como ouro digital ficando cada vez mais forte. Terceiro, um cenário econômico global que pode ser favorável. E por último, o próprio amadurecimento do mercado. O mais legal é que uma coisa vai puxando a outra, sabe? E quando a gente fala em interesse institucional, não é pouca coisa. Olha esse número. Quase 60 bilhões de dólares. Foi isso que os ETFs de Bitcoin à vista atraíram. Isso muda completamente a dinâmica de oferta e demanda. É uma virada de chave fundamental. E essa frase aqui é de um peso enorme. Quem está falando é o chefe de ativos digitais da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Ele está dizendo com todas as letras, os clientes veem Bitcoin como ouro digital, uma reserva de valor, e não como algo para comprar o pão na padaria. Isso mostra que a narrativa mudou. A briga do Bitcoin agora é com o ouro, não com a Visa. Ok, a gente viu o lado super otimista. Agora, vamos virar a moeda e entender por que tem gente apostando numa queda para 35 mil dólares. E aqui a conversa é outra. O argumento pessimista não se baseia tanto em narrativa, mas sim em dados e principalmente em padrões que já aconteceram antes na história. E para entender essa visão pessimista, tem um conceito que é super importante, talvez o mais importante de todos: o preço realizado. O que é isso? Pensa assim. É o preço médio que todo mundo no mercado pagou pelos seus bitcoins. É como se fosse o custo base de todo mundo somado. Então, no começo de 2026, esse preço médio, o preço realizado, está por volta de 56 mil dólares. E aqui vem o ponto central do argumento pessimista. Historicamente, em todos os grandes mercados de baixa, o preço do Bitcoin sempre caiu abaixo desse nível. Ou seja, o mercado só encontra o fundo quando a maioria das pessoas está no prejuízo. E não é achismo. É só olhar para o histórico. Em 2015, o fundo foi 48% abaixo do preço realizado. Em 2018, 35% abaixo. Em 2022, 33% abaixo. Existe um padrão muito claro aqui. O mercado capitula, ou seja, atinge o fundo bem abaixo do preço médio que os investidores pagaram. Então, o que os analistas pessimistas fazem? Eles pegam esses percentuais históricos de queda e aplicam no preço realizado de hoje. Se a gente tiver uma capitulação mais moderada, o fundo poderia ser entre 40 e 43 mil dólares. Agora, se a história se repetir à risca, com uma queda de 33%, a gente chega bem perto dos 35 mil dólares. Ok, a gente tem dois cenários completamente opostos. Mas por quê? Por que essa divergência tão grande? A resposta está em como cada lado interpreta os mesmos fatos, os mesmos motores do mercado.
Vamos pegar o famoso ciclo de 4 anos do Bitcoin. O time otimista diz, esquece isso, o ciclo acabou. Para eles, a entrada de dinheiro institucional quebrou esse padrão antigo. Já o time pessimista olha para o gráfico e fala, acabou nada, o ciclo está mais vivo do que nunca. Eles veem o pico de 2025 e a queda seguinte como a prova de que o padrão histórico está se repetindo direitinho. A mesma divisão acontece quando o assunto é política monetária, ou seja, juros. Os otimistas estão de olho no futuro. Eles acreditam que quando o Banco Central americano baixar os juros, vai entrar uma onda de dinheiro em ativos de risco como o Bitcoin. Já os pessimistas estão focados no agora. Eles dizem que enquanto os juros estiverem altos e o dólar forte, não tem combustível para uma alta no curto prazo. Bom, e o que a gente tira de tudo isso? Qual é o significado dessa divisão tão profunda no mercado? No fundo, o que a gente está vendo são dois grupos de analistas usando caixas de ferramentas completamente diferentes. O time otimista usa as ferramentas fundamentalistas. Eles olham para a adoção a longo prazo, para o valor da rede, para o dinheiro institucional. Eles querem saber o porquê. Já o time pessimista usa as ferramentas técnicas e de dados on-chain. Eles olham para os ciclos do passado, para os padrões de preço, eles estão mais preocupados com o quando e o como. Então, essa divergência toda talvez não seja uma contradição. É mais um reflexo de que cada grupo tem prioridades e horizontes de tempo diferentes. Não é tanto sobre quem está certo ou errado, mas sim sobre entender que a lente que se usa para analisar o mercado acaba definindo a conclusão que se chega. E isso nos deixa com a grande pergunta, né? Com visões tão opostas, qual dessas lentes analíticas vai acabar definindo o futuro do Bitcoin? Será que a estrutura do mercado realmente mudou para sempre com os novos jogadores institucionais? Ou será que os velhos padrões cíclicos ainda mandam no jogo? A resposta para isso só o tempo vai dizer.